Ó, nós vamos entrar numa etapa da sociologia que é o evolucionismo cultural. Também uma vertente bem próxima do pensamento do Augusto Comte, mas ela foge um pouquinho de alguns padrões que são considerados padrões etnocêntricos, como foi o positivismo. Me coloque aí quais ideias etnocêntricas o positivismo traz para a sociologia. A sociedade evoluída é qual para o Augusto Comte? Muito bem, é isso mesmo. Quanto mais tecnologia uma sociedade possui, maior é o grau de desenvolvimento dela, né? Foge também um pouquinho dos padrões do Charles Darwin, que dizia que a evolução das espécies também acontece entre os seres humanos. O positivismo vai se basear nisso. Por que a África é tão atrasada? Ah, porque eles são negros, né? Etnicamente, eles são inferiores no quesito de razão. Eles possuem menos razão. Né? Por que os americanos são tão primitivos? Ah, porque eles são compostos por uma civilização indígena, né? Houve uma mistura, inclusive lembrem-se que Conte queria branquear, ele não, tá? O positivismo no Brasil tinha por objetivo branquear a população, transformar, isolar o negro, principalmente no contexto do final do século XIX e início do século XX, porque até mesmo no período da Primeira Guerra Mundial nós vamos ter muitos imigrantes que saem da Europa e vêm para cá, né? E aí a ideia era ainda acabar com a miscigenação, deixar os negros isolados, porque eles iam morrendo aos poucos e aos poucos eles iam desaparecendo da sociedade, né? E aí nós teríamos uma sociedade brasileira branca, por exemplo. Lembrem-se disso. Então, o Taylor, ele é inglês, nasceu numa família de industriais, ele trabalhou na fábrica do pai dele, que era uma fábrica de fusão de bronze, nossa, minha voz está sumindo, de fundição de bronze, e ele não consegue ficar muito tempo trabalhando com aquilo, ele tinha vários problemas de saúde, e aí ele vai se dedicar à ciência. Ele vai ser um homem da ciência. Inclusive, vai morar nos Estados Unidos, vai sair de Londres e vai para os Estados Unidos, e lá ele conhece uma nova realidade da qual era bem parecida com a sociedade inglesa, a sociedade da segunda revolução industrial, e ele observa como era o modo de produção nas fábricas, como eram tratados os trabalhadores, por que eles recebiam tão mal pelo trabalho, por que eles eram tão explorados e tudo. E aí ele começa a desenvolver a sua tese, a sua teoria, que também não é uma teoria muito aceita, não é muito relativista, como a gente vai ver logo mais. Então, ó, ele é ancorado nas concepções iluministas. Ele é baseado na ideia de que realmente a evolução é importante, a evolução tecnológica é importante para a humanidade. Mas ele está ainda enraizado nas questões de liberdade, igualdade entre os povos, e isso vai influenciar bastante no pensamento dele. A tradição iluminista no pensamento de Taylor. Ele vai ter o sentido de progresso dos povos, assinalado pelo caráter universal de produto da razão. A razão, ela está incutida no processo de produção. Ela está incutida no grau maior ou menor da sociedade de desenvolver o progresso tecnológico. Então ele também não foge muito das ideias que são ideias do Augusto Comte. Olha só o que ele fala. A diferença entre os povos está residido na maior ou menor grau do uso da razão. Era mais culta e evoluída a sociedade que aplicava-se a razão, né? E a que não aplicava a razão era mais atrasada. Esse pensamento é um pensamento que durou até a década de 80. As pessoas falavam, uma pessoa culta é aquela que conhece as letras, aquela que se informa, aquela que lê, né? E a gente sabe que no mundo globalizado de hoje, cultura não tem nada a ver com isso.
Cultura é tudo que é produzido pelo homem, ok? A filosofia iluminista vai inspirá-lo, assentado na ideia de que as culturas dos povos se encontravam ligadas entre si, diferenciando-se apenas pelo estágio de desenvolvimento da racionalidade. A evolução não era um elemento de ordem natural, biológica, mas sim cultural. A cultura é entendida como aquisição social e histórica do homem, e não é não um dado dependente da hereditariedade biológica. Então ele foge um pouco daquela questão de que hereditariamente ou existe um evolucionismo de raças. Ele foge um pouco da ideia de raça. Né? E aí ele fala também dos povos mais primitivos, usava-se ainda o termo primitivo, quando se falava em relação à religiosidade. Nós somos um povo que está inserido num contexto cristão, né? Numa sociedade judaico-cristã, e essa sociedade ela permite com que a gente possa, de certa forma, nos inspirar em ideias que são ideias que nasceram junto com o cristianismo, né? E que foram adaptadas a partir do momento que o trabalho e que o capitalismo surgiu no século XV. Então, do século XV para frente, o homem começa a ver a existência de Deus e a visão de trabalho como sendo algo diferenciado. Muitos de nós ainda dizemos que sociedades mais evoluídas são aquelas que são monoteístas. Observem, pessoal, quais são as 3 religiões que nasceram no deserto, por favor. Uhum. O judaísmo. Isso, ó. Cristianismo, judaísmo e islamismo são 3 religiões que nascem no deserto. Pergunto, por que no deserto? Sei. Sim, mas por que no deserto? Tá. Olha, as religiões monoteístas, elas nascem no deserto por uma necessidade, a necessidade de unir tribos, de unir povos, porque através do monoteísmo a gente tem uma uniformização maior do que é o conceito de Deus. Imagine vocês se cada um de nós tivéssemos vamos supor que existisse umas 15 religiões diferentes dentro da nossa sala de aula. Imagine a confusão que ia ser. Imagine se nós fôssemos politeístas, então. Eu acho que o Deus tal influencia a minha vida, você acredita que é o seu. Né? Então, a união dos povos, o próprio contexto da civilização ocidental se dá através do monoteísmo. Quando os romanos se viram ameaçados pelos bárbaros, qual foi a primeira ideia que eles tiveram? Tornar-se monoteístas. Né? Porque eles iriam, inclusive, unificar os povos bárbaros no contexto da cultura deles. Lembre-se que os francos, né, foram os primeiros povos bárbaros a criar aí a noção de monoteísmo, aceitar o cristianismo como sendo religião. Então, a ideia monoteísta é uma ideia de unificação. Ele valorizava as sociedades monoteístas, porque ele dizia que isso fazia com que eles trabalhassem mais unidos, mais uniformes, e essas sociedades se tornavam mais adiantadas. Já observaram no Oriente o crescimento que está havendo da religião muçulmana naqueles territórios, justamente porque é uma religião monoteísta. Né? Suponhamos que o monoteísmo islâmico chegue a dominar toda a China, por exemplo. A China já é uma potência, acreditando, por exemplo, na religião budista ou qualquer coisa. Aliás, eu não posso citar a China como exemplo, porque ela não serve de exemplo. A Índia, por exemplo. Né? A Índia é um país praticamente hinduísta, porém, mais de 40% da população hoje é islâmica. Né? Existe um confronto entre monoteísmo e politeísmo. Entenderam?
o monoteísmo ele unifica povos, ele se torna, ele uniformiza, de certa forma, os pensamentos, as ideologias. Isso faz com que uma civilização, ou um povo, ou um país, ou qualquer coisa parecida, possa crescer, né? Possa evoluir, possa se tornar mais unido, né? De certa forma. E aí, na época do imperialismo, principalmente o imperialismo que foi aplicado à África e à Ásia, não se espantaria, né, o posicionamento que refletiria aí a ciência social, o nascimento da sociologia, que justamente vai buscar respostas para as perguntas da época. Quais eram, qual forma se poderia, o homem poderia conseguir se livrar desse sofrimento, que é o sofrimento que é trazido a partir da Revolução Industrial. Os Estados Unidos, nós sabemos que os Estados Unidos, ele é um país absolutamente evangélico, praticamente 100% da população é evangélica, né? Como eles conseguiram se alavancar, né, na questão da economia, do desenvolvimento industrial e tudo mais? Porque era um povo unificado. Observe o Brasil, por exemplo. Nós estamos falando do Brasil do século XXI, onde existem várias religiões, mas qual delas predomina? E como é vista isso? O catolicismo e o cristianismo em si, porque nós temos um aumento muito grande das igrejas evangélicas em relação à católica. Eles estão superando, tá? O número de evangélicos daqui a pouco vai superar o número de católicos. Mas e as outras religiões, por exemplo, africanas, como elas são vistas por nós? Com um absoluto preconceito. Mesmo os negros não admitem, de certa forma, que é, não admitem, não, desculpa. Tem, de certa forma, preconceito contra as próprias religiões africanas. Né? Vocês sabem, quantos terreiros de Umbanda tem em Orlândia? Eu também não conheço nenhum. Né? Então, por que não existe, pessoal? Porque não existiria pessoas. Aliás, acho que eu vou abrir um. Não existiriam pessoas que estariam interessadas em. Não, lógico que não. É porque existe um preconceito, é uma sociedade. A sociedade orlandina é uma sociedade tradicionalista, né? Bastante tradicionalista. Aí ele vem falar do monoteísmo na história. Né? Então, nós temos em vários momentos houve uma tentativa de unificar deuses, né? Criar um deus só. No Egito, o faraó Akhenaton, pai de Tutankhamon, tentou criar o culto de um deus só. O profeta Zaratustra, também conhecido como Zoroastro, ele vai tentar uniformizar o monoteísmo na Pérsia. Foi em vão, né? Mais tarde, o pensamento dualista lá de bem e mal vai partir aí para a cultura indiana. No Império Romano houve a crença, a busca, né, da crença de um único Deus, que é o Deus cristão. Hoje, no século XXI, nós temos os Yazidis, que ficam no sul, é a população no sul do Iraque, é uma população curda, né, que não aceita o islamismo. Eles são árabes, mas são perseguidos pelos tanto pelos xiitas quanto pelos sunitas por não serem islâmicos. Eles acreditam lá num Deus que veio lá da Pérsia antiga. Né? Então, na sociedade nós temos em vários momentos uma justificativa da evolução histórica e da evolução tecnológica em função também da religião monoteísta. Tudo bem? Na próxima aula a gente vai ver o Franz Boas. Esse sim vai entrar em ele vai entrar na ideia de que o relativismo cultural deve superar o etnocentrismo. Vocês estão fazendo simulado ou não? Eles não estão liberando simulado para vocês, aquele que vocês faziam? Do COC mesmo, né?
Prova não. Uhum. Tá ok. Então tá ok, pessoal. Pode sair.